Boa noite, terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E hoje você vai saber o que a nova geração de mulheres ligadas a movimentos feministas quer que mude na nossa sociedade. E mais. Design com inclusão. Alunos e professores da Unesp desenvolvem soluções de acessibilidade para daltônicos. Vereadores arquivam investigação sobre supostos pagamentos de propina para a concessão de terrenos pela prefeitura. A gente começa essa edição com um projeto da Unesp que une design e inclusão. Professores e alunos do curso em Bauru estão criando uma nova sinalização para o campus. E a principal preocupação é com a acessibilidade. É permitir que pessoas que tenham algum tipo de deficiência consigam entender as placas e se deslocar com facilidade. Um dos grupos contemplados é o dos daltônicos. São pessoas com dificuldades para diferenciar certas cores. Para quem tem um problema, iniciativas como essa ajudam bastante. Tem muitos testes que eles vão... O Caio tem dificuldades para enxergar alguns tons, como o verde e o amarelo. Ele descobriu que tem daltonismo, uma característica que impede o portador de diferenciar certas cores. Era um livro de biologia falando sobre isso, e aí tinha aquelas curiosidades no fim do livro, aquelas atividadezinhas. E era uma atividade exatamente disso. Ela falava assim, por exemplo, os daltônicos, portadores do cromossomo, não sei o que lá, não enxergam um número nesse círculo, que é aquele excesso de cor. E eu não enxerguei nenhum número. Aí eu até perguntei para meus colegas, falei, galera, vocês estão vendo algum número aí? Os caras estão, 27. Eu falei, nossa, não tem 27. Não tinha nada, era só bolinhas. Aí eu perguntei para a professora se isso queria dizer que eu era daltônico, e eu era. O grau de daltonismo é leve e não prejudica tanto o dia a dia, mas gera problemas na hora de executar alguns trabalhos ou de se localizar com os mapas. O que mais me atrapalha, na verdade, é quando eu vou trabalhar com artes, tal, que normalmente eu faço artes digitais. E aí, às vezes, quando eu trabalho com muitas cores diferentes, eu não sei definir, às vezes, o que é verde, o que é amarelo, então eu peço uma ajuda, ou uso, por exemplo, eu uso muito Photoshop, então eu consigo trabalhar com códigos de cores, que eu decorei, a maioria dos códigos que eu realmente preciso usar todo dia eu decorei, então eu tenho certeza que esse aqui é amarelo, esse aqui é azul, vermelho, e assim vai. Ainda não é possível saber ao certo como os daltônicos enxergam determinadas cores, mas supõe-se que no daltonismo mais comum, a camisa que eu estou usando seria vista assim. Já nos casos de daltonismo mais grave, esta cena toda seria vista desta forma, em preto e branco. Quem desconfia ter dificuldades para enxergar as cores pode fazer alguns testes, como o de Ishihara, em que os daltônicos não veem o número dentro do círculo. Mas o grau do problema precisa ser confirmado com um médico. Segundo a oftalmologista, quem é daltônico pode levar uma vida completamente normal. Não existe muito prejuízo, porque ele já nasce assim e ele já está acostumado com isso. Então, ele é capaz de ter uma vida normal, sem ter prejuízo. Inclusive, ele pode até dirigir. O problema costuma afetar principalmente os homens e não necessita de tratamento. É uma herança genética, a doença do daltonismo. Então, é ligado ao X. O homem, ele tem um cromossomo X e um Y. Se o X já estiver afetado, ele já é daltônico. A mulher, para ser daltônica, ela precisa ter os dois X afetados. Então, tem que vir um X da mãe e um X do pai. Só assim que a mulher é daltônica, por isso que é muito raro. Apesar de não existirem grandes prejuízos, o daltônico pode ter dificuldades para interpretar algumas informações, como placas e legendas. Tem que pensar que existem as pessoas que têm essa dificuldade e elas não vão ter a mesma resposta que uma outra pessoa normal, então tem que pensar neles. Se depender deste grupo de pesquisa em design gráfico da Unesp, os daltônicos terão mais independência na hora de diferenciar os tons. O projeto, coordenado pela professora Fernanda Henriques, consiste em transformar os recursos de localização para torná-los fáceis de compreender. Para isso, o grupo utilizou um sistema chamado Colored. Ele foi inventado por um pesquisador português chamado Miguel Neiva e é um sistema que tenta traduzir visualmente as cores, então a partir de sinais. Seria uma linguagem para que os daltônicos consigam entender as cores. Então, cada cor tem um ícone. E aí, às vezes, a soma dessas duas cores formam dois ícones juntos. E os daltônicos conseguem ter uma independência maior para a tomada de decisão na compra de roupas ou em algum lugar que eles vão visitar e tem essa sinalização usando o Colored.
O passo inicial foi o da Mariana, que depois do levantamento teórico vai fazer alguns testes práticos com pessoas daltônicas. O objetivo inicial é melhorar o sistema de sinalização dentro do campus da Unesp, para depois expandir a pesquisa. Nosso projeto é um projeto de design universal e inclusivo. E a função desse tipo de design é que ele atenda ao maior número possível de pessoas. Ele não tem um público-alvo específico. Ele tem que abranger e atender todo mundo, independente da idade ou de qualquer tipo de deficiência. No campus, alguns problemas deverão ser resolvidos, como o mau estado de algumas placas, a falta de símbolos que ajudam na localização e a ausência de uma identidade visual que leve em conta a universidade toda. A parte prática de transformar o campus em um local de fácil circulação vai envolver um manual de identidade visual. Tudo que for produzido para sinalizar o ambiente deverá ter símbolos, além das próprias cores. O principal problema é você não conseguir nunca chegar sozinho nos lugares. Então, se você chega, por exemplo, é um calor, você chega aqui na Unesp por ônibus, você não vai saber o que é o Mundo Perdido ou a Sala 50, você não tem nenhuma placa, você tem que sair perguntando. Então, é aí que nós, aqui com esse projeto, estamos focando de ajudar. Para Fernanda, a principal motivação da pesquisa não é apenas facilitar o dia a dia de quem tem daltonismo ou baixa visão, mas também oferecer qualidade de vida para qualquer pessoa. A gente vê várias possibilidades de trabalhar o design e o design inclusivo, melhorando a vida de muita gente. Então, trabalhar com pessoas com baixa visão, com ensurdecidos, surdos ou disléxicos, e um dos públicos que a gente pode trabalhar é o daltônico. Então, essa foi o motivo, a gente tentar fazer do design gráfico não só algo para deixar um produto mais bonito ou esteticamente agradável, mas sim que possa minimizar sofrimentos e melhorar a vida dos demais. O tempo segue quente. Hoje, 10 para as 3 da tarde, fez 36,1 graus em Bauru. É a maior temperatura registrada no mês de março em 16 anos, desde quando o IPMET faz o acompanhamento histórico. Amanhã deve fazer um pouco menos de calor. Veja os detalhes no mapa. A alta nebulosidade, somada ao calor, tem provocado pancadas de chuvas em praticamente todas as regiões. As chuvas mais fortes se concentram agora no nordeste do estado. Amanhã se mantém a tendência de calor com pancadas à tarde. Na quinta-feira, uma nova frente fria deve trazer chuvas a qualquer hora do dia. Bauru pode receber uma chuva rápida mais para o fim desta terça-feira. Agora a umidade do ar é de 60%. Praticamente não venta neste momento. Hoje a mínima ficou em 21 e a máxima, como adiantamos, bateu em 36 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 20 e 31 graus. No próximo bloco tem a sessão da Câmara. Os vereadores decidem arquivar o processo que investigava supostos pagamentos de propinas por cessão de terrenos da Prefeitura. É já, continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Voltamos com uma dica para quem quer investir na formação profissional. O Senai Bauru está com inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos. As informações com a repórter Kátia Vanzini. São 64 vagas para os cursos de manutenção automotiva e processos gráficos. Quem vai nos dar mais informações é o diretor do Senai, Ademir Redondo. Quais são os requisitos para o candidato se inscrever? Olha, unicamente ele tem que ter concluído o ensino médio. Então, qualquer idade, não tem pré-requisito com idade. Ele tendo concluído o ensino médio, ou até se ele for terminar o ensino médio até agora, o meio do ano, porque como as aulas começam dia 20 de julho, tem casos que o aluno está terminando ainda o ensino médio durante o meio do ano, né? Esses também estão aptos a já fazer a sua inscrição, fazer a sua matrícula. Aonde que a pessoa pode fazer sua inscrição? Ela pode fazer diretamente em casa, no site, que hoje é muito prático, né? Que é www.sp.senai.br/processos seletivos. Ou a pessoa pode usar os nossos computadores, como você disse, aqui na escola que fica na rua Virgílio Malta, número 1122, em Bauru, no centro da cidade. Nós temos pessoas para orientá-los, então está tudo fácil para esse candidato se inscrever. Tem alguma taxa? Sim. Quando ele terminar de fazer a sua inscrição,
automaticamente vai ser gerado um boleto no valor de R$ 46,00, que é referente ao processo seletivo e aos custos para a realização dessa prova. Quando termina o prazo de inscrição? O último dia é dia 16 de março, então nós temos poucos dias ainda. Eu sugiro que as pessoas procurem a qualificação profissional. Hoje o mercado está muito competitivo, muitas empresas estão com reduzidos número de funcionários, mas elas precisam de pessoas qualificadas. E o Senai tem essa formação com máquinas e equipamentos idênticos ao que tem na indústria. Então a pessoa já sai daqui com experiência profissional. Ok, eu agradeço pelas informações. Então, reforçando o que o Ademir falou, se você quiser, você pode procurar o próprio Senai, que aqui tem computadores para fazer a sua inscrição, ou então você pode obter mais informações pelo telefone 3104-3800. Kátia Vanzini para o Unesp Notícias. A gente fala agora da sessão da Câmara desta semana. Os vereadores decidiram ontem pelo arquivamento da investigação sobre a concessão de terrenos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Por falta de provas, a Comissão de Fiscalização e Controle indicou que o processo que investigava o suposto pagamento de propinas por empresários para conseguir terrenos da Prefeitura fosse arquivado. Os vereadores acompanharam o parecer e votaram pelo arquivamento. Durante a sessão, foi aprovado ainda o projeto que autoriza o Executivo a transferir repasses para entidades esportivas privadas por meio de convênios. O texto, que estabelece o Programa Municipal de Agricultura Urbana, também foi aprovado. Já o vereador Lima Júnior, do PSDB, repercutiu um novo processo licitatório que a Indurb fez para a destinação do chorume. O preço alto foi criticado pelo vereador na tribuna. Com o novo contrato, a empresa municipal vai pagar 34,5% a menos pelo mesmo serviço. Depois do intervalo, jovens contam por que defender os direitos das mulheres ainda é uma bandeira bem atual. Daqui a pouco voltamos num instante só. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, nós vamos saber quais são as demandas dessa nova geração feminina e feminista. Jovens que, apesar da pouca idade, sentem na pele o machismo ainda enraizado na nossa cultura. Mas elas estão na luta, tanto que participaram da Marcha das Mulheres, realizada no último sábado, que nós mostramos aqui no Unesp Notícias. São mulheres empoderadas que já têm voz ativa. O que a gente fez foi só ligar o microfone para elas. Ser mulher é muito difícil, E tem coisas assim que me motivaram realmente a abraçar essa luta. Eu já não tenho mais a minha mãe. Quando eu era pequena, minha mãe me deixou com a minha avó para se casar, né? Viver uma vida com alguém que ela amava muito e que não amava ela do mesmo jeito, né? Não era recíproco. E aí ela foi embora. Ela começou a viver com esse cara e o tempo todo ele batia nela, batia. E fui crescendo sem a minha mãe. Depois eu fui com 14 anos, só que ela foi voltar. Antes disso ela só vinha toda roxa e ia embora de novo. Voltava toda roxa e ia embora de novo. Vivi um relacionamento abusivo. E eu só descobri ele depois de vários anos. E depois que eu tive acesso ao feminismo, foi que eu descobri que eu tinha vivido esse relacionamento abusivo. É um relacionamento onde a mulher se sente presa, de alguma forma emocional. Ela pode sofrer violência física, pode sofrer violência verbal, entendeu? Aí a gente se sente presa nesse relacionamento e ele faz muito mal pra gente. É como se fosse uma doença mesmo. A mulher, ela pode desenvolver depressão, ela se sente jogada muito para baixo, e quando a gente consegue se libertar desse tipo de relacionamento, é como nascer de novo, de verdade, porque a gente se torna uma pessoa melhor, aí a gente quer ajudar as outras pessoas a se libertarem também. Eu tenho várias experiências já, tanto no meio acadêmico, de perceber que às vezes um trabalho muito bom, ele acaba tendo menos crédito do que outro similar, só porque foi uma mulher que fez um, foi um homem que fez outro. No trabalho também, eu trabalho muito com o meio rural e a gente sente um descrédito, uma dificuldade de se impor mesmo, de não conseguir o respeito dos homens pelo simples fato de que você é uma mulher, mesmo que você tenha toda a qualificação necessária.
Também no dia a dia, você está numa festa, você não consegue ficar livre, se divertir, sem alguém te importunar, você não consegue andar na rua à noite, você deixa de pegar matéria na faculdade à noite porque você não se sente segura para voltar para casa no final da aula. Então todas essas coisas começaram a mexer comigo e foi aí que eu descobri o feminismo e comecei a participar mais ativamente do movimento. Fora outras situações também de assédio, que é o que eu mais passei na minha vida. Um cara veio me adicionar no Facebook e aí começou a me enviar mensagem e sem eu responder, ele começou a mandar foto sem que eu pedisse, sem nada, ele começou a mandar foto eu achei isso muito absurdo. E eu fiz uma junção assim, de pessoas, né, para fazer denúncia sobre esse cara. Muitas mulheres, como homens também fizeram, mas não adiantou nada. A Polícia Federal, a Polícia Militar falou que não podia fazer nada e esse homem continua adicionando minhas amigas para mandar essas fotos dele. E isso é muito, muito ruim, não pode acontecer. Neste ano, faz 10 anos que existe a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi uma conquista do movimento feminista, né, que é uma medida paliativa, né, para tentar resolver os casos de violência e tentar proteger as mulheres. E Bauru é uma cidade privilegiada nesse sentido, porque aqui em Bauru existe centro de referência, existe uma casa-abrigo e existe a Delegacia da Mulher. Porém, essas instituições, elas atuam numa lógica machista, porque não há campanhas educativas nas escolas, não há campanhas educativas na própria sociedade e a próprio pessoal, eles não recebem uma formação na questão de gênero. Então, por isso que também acaba-se não denunciando, né, e não recorrendo mais ao Estado para, de fato, auxiliar nesse caso de violência. Então acaba tendo um descrédito das próprias mulheres de recorrer a essas instituições, porque muitas vezes essas próprias instituições acabam sendo coniventes com o agressor ou com a própria violência, né? O empoderamento das mulheres é um assunto que precisa ser muito debatido, tanto nas escolas com discussão de gênero, tanto em ambientes profissionais, como abuso de poder. E na nossa própria vida a gente pode combater o machismo, ensinando as pessoas o que ele significa e como a gente pode notar e como a gente pode combater esse assunto. Nas próprias ruas, dentro de casa, a gente pode ensinar as nossas mães, aos nossos parentes, a todo mundo, os nossos amigos, o que é o machismo, como a mulher está sofrendo. E sempre que a gente vê uma mulher sofrendo algum tipo de assédio na rua, alguma coisa que, se você sabe que ela está se sentindo mal em relação a isso, intervir. Porque você pode mudar a vida dessa mulher fazendo isso. E ainda tem a questão da equidade salarial, que ainda é diferente, porque alguns empregadores julgam que porque a mulher ela pode engravidar, ela é economicamente menos viável e para isso ela merece receber menos, mesmo que ela tenha a mesma qualificação ou até maior. A equidade salarial falta muito pra gente, a condição da maternidade, a licença maternidade que é pequena, a licença paternidade dos homens que é pequena, que acaba jogando a responsabilidade de cuidar do filho só para a mulher e isso se perpetua durante o resto da vida dela. A questão da legalização do aborto, porque não é porque o aborto é proibido que ele deixa de acontecer, o aborto ele continua acontecendo, o que acontece é que além do feto não ser gerado, a mulher também acaba morrendo. Então você não está poupando uma vida, você está jogando outra vida para a morte, assim, de braços abertos. A questão das políticas públicas para as mulheres, porque a gente avançou muito, a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem abrigo, mas tudo funciona numa lógica machista. Você vai denunciar, o policial pergunta para você que roupa você tava, ele pergunta para você por que você tava sozinha à noite. Poxa, eu tenho o direito de sair da aula e ir para minha casa sem acontecer nada? Então, tudo isso ainda tem que mudar. A gente construiu muita coisa durante os últimos anos, mas a gente tem que construir ainda muito mais para conseguir realmente que as mulheres tenham os mesmos direitos civis e sociais que os homens. Eu quero que elas vejam através de nós, assim como eu mesma vi, o poder que a gente tem de decidir o que a gente quer ser, o que a gente quer fazer e não só ter essa consciência, mas como fazer também pelas outras, né? Porque a mulher, ela precisa muito de um apoio, precisa muito de apoio e é a coisa que ela menos tem. Você quer ser isso, a mulher nasce não porque ela quer ser, mas porque os outros querem que ela seja. E a gente tem que se libertar desses padrões impostos pelo sistema e por outras questões também e fortalecer todas elas para que elas possam ser o que elas nasceram para ser e o que elas querem, porque somos todas livres, né? Eles querem que eu me case, me mude de casa, mas cada caso é um caso e eu não quero ser como você. Eu quero ser como eu quero ser.
E é isso que eu passo, essa visão assim para as mulheres se fortalecer mesmo. É isso por hoje, um excelente finzinho de Dia da Mulher para todos nós, que a gente tenha mais motivos para comemorar essa data. O Unesp Notícias volta amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau! We'll be right back.